todas as vezes que o Senhor Jesus Cristo falava por parábola, a parábola era uma linguagem clara, uma linguagem bem esclarecida, para que as pessoas pudessem entender. Então, geralmente, ele usava o ambiente que aquela pessoa estava. Por exemplo, se eram pescadores, então ele usava a rede, usava o peixe, falava-se sobre a rede, falava-se sobre o peixe, falava-se sobre o mar, falava-se sobre as águas. Se ele estava no campo, então ele usava, falava-se sobre o trigo, falava-se sobre o joio, falava-se sobre, enfim, sobre a videira, para que as pessoas pudessem ter um entendimento claro da palavra de Deus. Porque, vejam bem, pessoal, a palavra de Deus, ela não pode deixar dúvidas. Não pode haver dúvidas, não pode existir dúvidas em relação à palavra de Deus de forma alguma, de forma nenhuma. Por isso é sábio, quando você for ler a Bíblia, antes de você começar a leitura, que você faça uma oração, faça uma prece a Deus, pedindo ao Espírito Santo para que abra o seu entendimento. Porque a Bíblia fala que Satanás, o rei deste mundo, cegou o entendimento das pessoas. Então as pessoas, elas leem a Bíblia, mas elas não conseguem entender. Não há uma certa clareza no que diz respeito ao entendimento. Então aqui fala sobre a parábola do filho pródigo. E disse, Jesus falou assim, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a metade dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. Então, primeira coisa aqui, esse filho só poderia receber a herança quando o pai morresse. O pai não poderia partir os seus haveres com o filho mais velho, que não pediu, e com o filho mais novo, que pediu a herança, porque o pai estava vivo. Mas mesmo assim, ele obedeceu o pedido do filho e repartiu os haveres. O filho mais velho, dentro do judaísmo, tinha direito a 20%, digamos, de tudo que o pai tinha. E o filho mais novo tinha o direito a 10% de tudo que o pai tinha. Então ele repartiu os haveres, entregou nas mãos deste filho e deixou esse filho viver de acordo com seus pensamentos, de acordo com aquilo que estava na sua cabeça. Porque o pai não sabia o que estava passando na cabeça do filho. Porque ele era um filho bem tratado, ele era um filho bem cuidado, ele era um filho que tinha toda a atenção do seu pai, ele era um filho que tinha o amor do seu pai, o pai o amava e o amava muito, mesmo com todo o carinho, com toda a atenção, com todo o cuidado, com todo o apreço, ele resolveu ir embora. E depois de dias, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens a viver dissolutamente. Então ele não ficou perto, porque ele não queria que ninguém o atrapalhasse. Ele achava que o pai o impedia que ele fizesse algumas coisas, que ele tomasse algumas decisões, que ele tomasse algumas atitudes. Segundo os historiadores, este jovem aqui tinha por volta de 21 anos quando ele tomou a decisão de sair, de ir embora da casa dos seus pais. Então, se sentindo adulto, se sentindo dono da sua própria vida, que nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus. O objetivo do Senhor Jesus Cristo nos ter nos dado a vida foi justamente para que nós não venhamos viver uma vida absolutamente, uma vida mundana, uma vida de dor, uma vida destruída. Então ele pegou os seus haveres, foi para o mundo e passou a viver uma vida completamente do jeito que ele pensava. Por isso que mais à frente nós iremos ver ele falando que desperdiçou a sua vida. Versículo 14. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. Então, olha só, ele gastou todo o sustento
toda a herança que ele havia recebido, vivendo uma vida dissoluta. E começou a padecer, começou a passar fome. Procurou um emprego em meio a tanta dificuldade, e o único emprego que ele arrumou foi para poder cuidar de porcos. E nós sabemos que os alimentos que chegam para os porcos são restos de comida, restos de arroz. E ele era proibido de comer os restos dos alimentos que chegavam para os porcos. Até mesmo as bolotas, quer dizer, ele não tinha absolutamente nada. Então ele caiu em si. Uma pessoa, quando ela passa a viver uma vida de forma dissoluta, quando ela passa a dissolver a sua vida neste mundo, porque quando a pessoa se entrega à bebida, se entrega ao alcoolismo, se entrega à maconha, à cocaína, ao crack, se entrega ao crime, ao roubo, se entrega à depressão, se entrega à solidão. Ela está vivendo aquilo que a sua cabeça está pedindo. Aquilo que a sua inteligência, que ela deveria usar bem, está mandando ela fazer. Ela sabe que aquilo está destruindo a sua vida. Ela sabe que aquelas drogas vão matá-la. Ela sabe que essa vida do crime, ela vai terminar morrendo ou presa. Ela sabe que simplesmente o fato de se tornar uma pessoa alcoólatra, ela vai afastar pessoas boas da sua vida, pessoas boas dos seus caminhos. Ela não vai conseguir se relacionar com uma pessoa boa, porque o álcool vai impedir, o vício vai impedir, aquela vida errada vai impedir. E era isso que o pai queria que o filho compreendesse. Sem sombra de dúvidas, esse garoto, ele era muito bem aconselhado. Olha, meu filho, vai chegar um dia que você vai ser dono disso aqui tudo. Vai chegar um dia que você e o seu irmão é que vão governar tudo isso, é que vão direcionar tudo isso. Isso aqui tudo vai ser de vocês. Tenha calma, meu filho. Não tome atitudes precipitadas. Não faça aquilo que a sua cabeça está pedindo. Pensa, analisa, avalia, porque eu, como seu pai, eu não quero ver você sofrendo. Esse é o pensamento de Deus. Essa é a direção que Deus dá para os seus filhos, homens e mulheres. Mas a pessoa prefere dissolver a sua vida nesse mundo, viver uma vida de forma dissoluta, levar uma vida louca. Ela acha que vivendo longe, vivendo distante, afastado dos seus pais biológicos, afastados do Deus verdadeiro que lhe deu a vida, afastado de tudo ou se afastando de tudo, que ela vai ter uma vida de liberdade. Mas é aí que entra a perdição, porque a liberdade demais traz a libertinagem, traz o que não serve, traz o que não presta, traz aquilo que não é benefício algum para a vida das pessoas. Então ele passou a viver uma vida dissoluta, versículo 14 ainda, gastando tudo. E houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade, começou a passar necessidade. Engraçado, né? Que na casa do pai dele ninguém estava passando necessidade. Porque quando a pessoa está na casa do pai, ela não passa necessidade. Deus não permite que essa pessoa padeça. Deus não permite que essa pessoa seja humilhada. Deus não permite que essa pessoa ela seja desprezada. No versículo 18, que já lemos, mas vamos ler novamente, ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei: pai, disse ele, pequei contra o céu e perante ti. Por que ele pecou contra o céu? O primeiro pecado dele foi contra Deus, foi contra o céu, das coisas que ele queria fazer. Quando ele chegou para o pai e falou: pai, eu quero a metade da minha herança, eu sei que o senhor está vivo, mas eu quero a minha parte, porque eu quero viver sozinho. Nem chegou a falar para o pai o que ele iria fazer com a herança, com a vida que Deus estava dando para ele. Ele não falou: meu pai, essa vida que o Senhor me deu é para te servir. Ele falou: não, meu pai, essa vida que o Senhor me deu, eu vou me servir. Então, longe do pai, afastado do pai, baixo dos céus, você imagina quantos pecados aquele rapaz cometeu. Quantos pecados aquele rapaz cometeu. O pai estava ali vendo ele cometer o pecado, o pai biológico, mas o pai celestial viu todas as vezes que ele colocou um cigarro na boca, que ele entrou num antro de prostituição, que ele desprezou alguém, que ele maltratou alguém, que ele foi rude com alguém, às vezes que de repente ele se drogou, os deuses de pau, de pedra, de barro, de madeira, que ele se ajoelhou, e ele reconheceu isso.
Por isso ele disse, eu vou falar para o meu pai, pai, eu pequei contra os céus. Porque o céu é testemunha de tudo aquilo que nós fazemos. Os céus testemunham a nossa fidelidade e testemunham também a nossa infidelidade. Versículo 20. Levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Como que ele viu o pai de longe? Será que esse pai não tinha outras coisas para fazer? Será que esse pai não tinha funcionários para poder estar ali organizando as coisas? Não tinha um filho mais velho? Tinha. Mas desde o dia que aquele filho saiu, nunca desistiu, acreditando que aquele filho, arrependido, um dia iria voltar. Não adiantaria ele voltar orgulhoso como ele era. Não adiantaria ele voltar com aqueles pensamentos ruins e negativos que haviam dentro dele. Porque se ele voltasse sem arrependimento, novamente ele iria abandonar a casa do pai. Novamente ele iria desprezar o pai. Novamente ele iria cair no mundo. Mas se ele voltasse arrependido, já que ele já tinha provado as bolotas desse mundo, já que eles já tinham provado as coisas ruins deste mundo, então ele havia entendido, eu nunca mais quero viver longe ou afastado da casa do meu pai. Então ele veio e o abraçou e disse no versículo 21, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei-me depressa a melhor roupa. Preste atenção agora. 3 itens foram necessários para que esse filho pudesse retornar ao convívio de Deus. Primeiro, o estado que ele estava não era um estado bom. Você imagina o cheiro que estava nas roupas velhas dele, porque ele lidava com porcos. Ele estava cuidando de porcos. Havia fome naquele lugar. Se ele cuidava de porcos, então você imagina onde ele dormia, certamente junto com os porcos. Se ele não tinha o que comer, você imagina então o que ele comia, ou desejava comer. Se ele não conseguia comer o resto que era depositado para os porcos, então você imagina a situação daquele rapaz. Então ele chegou maltrapilho, ele chegou com mau cheiro. E quando ele chegou diante do pai, a primeira coisa que o pai falou foi, olha, traz a melhor veste e coloca no corpo do meu filho. Um escravo era conhecido pelas suas roupas. Ele disse, se o meu pai me receber apenas como um dos seus empregados, olha, eu vou estar melhor do que aonde eu estou. Eu vou viver melhor do que aonde eu estou. Então a primeira coisa que o pai mandou fazer foi tirar aquelas roupas velhas. Foi tirar aquelas roupas sujas. Foi tirar aquele passado que ele carregava no corpo. Porque o mundo deixa cicatrizes no corpo. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que têm cicatrizes. Eu tenho cicatrizes no corpo que esse mundo deixou. Tem pessoas, se brincarem, que tem bala no corpo da vida errada que levava. Não é porque roubava, não é porque matava, mas sim porque era uma pessoa tão bruta, era uma pessoa tão má, que andava armada, trocou tiro com pessoas que eram da mesma índole, ou de repente porque viveu uma vida completamente dissoluta no crime. Você que de repente já foi esfaqueado, você que de repente já caiu num buraco, você se machucou, você tem marcas no seu corpo até hoje. Mas eu tenho certeza que essas marcas no seu corpo não te impedem de você ser um novo homem, você ser uma nova mulher. Mas o pai falou, troca as vestes dele, tira as vestes sujas e dá para ele vestes novas, porque assim ele seria reconhecido pelos empregados do pai como filho e não como empregado, e não como escravo, porque o escravo se vestia de uma forma, os funcionários se vestiam de outra forma, mas filho se vestia de outra forma. Então, como ele não queria que o filho fosse diferente, se os pais biológicos sofrem, você imagina o Deus grandioso. Você imagina o Deus santo, o Deus poderoso, quanto que ele sofre vendo os seus filhos padecerem e gemerem, com depressão, angustiados, chorando pelos cantos, com pensamentos de morte, querendo colocar uma corda no pescoço, querendo cortar os pulsos, se automutilando, se entregando às fascinações desse mundo. Então ele falou, depressa, venham aqui, depressa, pega a melhor roupa, veste o meu filho, eu não quero que ninguém veja ele maltrapilho desse jeito. Eu não quero que ninguém veja ele desse jeito. Coloca logo uma roupa nova nele, agora. E isso foi
feito, foi obedecido, e vestindo-lhe, e pôs-lhe um anel na mão. Então a primeira coisa que ele recebeu foi o quê? A veste, para que ninguém o visse daquele jeito, maltrapilho, daquela forma como se fosse um escravo, que o pai nunca viu ele como escravo, e sempre como filho. Depois ele mandou colocar um anel. O que era o anel? O anel representava que ele estava tendo o direito, voltava a ter o direito de tudo aquilo que o seu pai tinha, de tudo aquilo que o seu pai possuía. Você entende que antigamente as cartas dos reis e de famílias eram seladas com um anel. Então, quando alguém estava em casa e recebia a carta de alguém, quando olhava o selo e via que aquele selo era um selo real, então se falava, não, é uma carta do rei. Não, porque está na carta o selo do rei, o selo do anel do rei. Ah, é o selo da família imperial. É o selo da família, é uma carta do seu fulano, então deve ser algo importante. Então aquele anel dava para ele o direito de ele voltar a ter parte com Deus, ele manter de volta a aliança que ele tinha com Deus, que ele tinha com o Senhor Jesus Cristo, a aliança renovada, a aliança restabelecida, a aliança reintegrada, a reintegração de posse, digamos assim, do reino de Deus. Você entende por que o filho mais velho ficou com raiva? Porque o filho mais velho, ele sabia das notícias que ocorriam. Ele não sabia onde o irmão dele estava, mas ele sabia, ele tinha um entendimento que, da forma que o irmão dele agia, você sabe que o irmão às vezes conhece o outro mais do que o próprio pai, porque às vezes o irmão conversa mais com o outro do que com o próprio pai. Ele conta as ideias dele para o próprio irmão. Olha, quando eu fizer 18 anos eu vou embora. Quando eu me tornar maior de idade, sabe, eu vou embora, eu vou ganhar o mundo. E o outro fala, não, eu vou continuar estudando, vou continuar aqui com o pai. O pai a vida inteira tem cuidado da gente, cuidado de nós. Eu no seu lugar, eu não faria isso. Mas não conta para ele, tá? Não conta para o pai, porque isso aí é segredo nosso. Você sabe que tem irmão que guarda muito bem o segredo do outro. Então o irmão sabia que como as ideias que o seu irmão mais novo, filho pródigo, trazia, não estava bem. Mas quando ele viu o irmão limpo, com o anel, ele entendeu que o pai o havia perdoado. E o perdão, às vezes, maltrata, despreza, angustia aquele que não tem condições de dar o perdão. Então não importa o que você ouviu, não importa o que falaram, o importante é perdoar e estender as mãos. Então a segunda coisa que o filho recebeu foi o quê? O anel. Um anel na mão e sandálias nos pés. Então ele estava com uma roupa indigna, ele estava sem o seu anel, quer dizer, ninguém reconhecia porque ele não tinha mais família. Ele não tinha mais como comprovar de que família ele fazia parte, já que ele não tinha o anel. Se você pegar a história de Jacó, você vai ver que todos os filhos de Jacó tinham um cordão, que representavam as tribos de Efraim, de Benjamim, de Neftali, enfim, de Dan, que era justamente isso. Você sentiu a morte próximo de você. Você esteve com o pé na cova. Você esteve praticamente com a sua alma na porta do inferno. Mas aí o Espírito Santo falou, volta, volta. Se aproxima de mim de novo, novamente. E aí ele mandou trazer o bezerro cevado. Ele diz, matai-o, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho, estando no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, veio o teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo, ele disse ao seu pai, eis que te sirvo há tantos anos, nunca transgredi o teu mandamento, nunca
nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os seus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e se achou. A diferença de um irmão para o outro, porque um se achava perfeito demais, e ele julgava, a vida inteira ele julgou o irmão mais novo. Talvez ele nunca tenha aconselhado o irmão mais novo a não tomar a atitude que ele tomou. Talvez ele tenha até mesmo incentivado o irmão mais novo a sair da igreja, a sair da presença de Deus, falando: faça da sua vida o que você bem quiser, a herança é minha. Porque às vezes nós ouvimos isso, né? Ah, você quer ir para o inferno? Então pode ir. Você tem prazer de ver uma pessoa indo para o inferno? Então ele chegou para o pai e disse: meu pai, poxa, eu sempre estou contigo, você nunca me deu nada. E o pai teve que fazer aquilo que todo pai faz. Teve que consolar um que estava voltando perdido, destruído, e teve que fazer com que aquele que estava na igreja permanecesse com os bons olhos, mesmo com aquele que tinha abandonado. E às vezes nós vemos isso dentro da igreja. Ah, dona fulana não para, some, volta, vai, volta. É só um pastor sair, voltar outro pastor, que chegar um pastor, ela volta, é sempre assim. São 300 anos na igreja, essa pessoa é fraca. Você sabe que essa pessoa é fraca, ore por ela, ore por ele. Você encontrou alguém por aí que se afastou, que desistiu, que perdeu a sua fé, que perdeu a sua força? Não critique, não fique aborrecido porque a pessoa voltou, pelo contrário, seja como um Deus, se alegre. O pai falou: agora manda matar o novilho cevado. E eu quero que todos nós venhamos comer a melhor carne, porque este meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Mas quando um dos servos, olha a diferença de sentimento, pessoal. Mas quando um dos servos falou assim pro filho mais velho, que ele falou: o que está acontecendo? Ele disse: veio o teu irmão. E o teu pai mandou matar um novilho cevado e deu para ele isso, deu para ele aquilo outro, restituiu ele de volta. Ele agora está vestindo igual a você, recebeu o mesmo anel que você tinha, que ele desprezou, está com a sandália linda nos pés, e o teu pai está preparando uma festa. Aí o filho chega para o pai e fala: esse teu filho. Ele não fala: o meu irmão voltou. Ele não sentiu apreço, ele não sentiu carinho, ele não teve sentimento pelo irmão, ele não teve prazer pelo irmão, ele não mostrou o que Jesus Cristo mostrou, amor ao morrer na cruz por todos nós. Mas o pai falou assim: filho, tudo que é meu é teu. Porque nós somos justos, não nos dá o direito de julgar ninguém, pessoal. O que você é correto não lhe dá o direito de julgar ninguém. E porque você de repente não vive uma vida correta, isso também não lhe dá o direito de falar: a vida é minha, eu faço dela o que bem quiser, o que bem entender. Está na hora de você cair em si. Se você está errando, está na hora de você cair em si. Se você não tem sido um bom marido, está na hora de você cair em si, porque senão você vai perder a sua esposa, porque senão você vai perder o seu marido, porque de repente, amanhã pode ser tarde demais. O pai falou: nós temos que nos alegrar, porque este meu filho estava perdido. E quantos filhos estão perdidos? Este meu filho estava morto e reviveu. Quantos filhos reviveram? Quantos filhos reviveram? Quantas pessoas hoje têm uma fé melhor do que antigamente? Então que você receba hoje as suas vestes novas, limpas, de filho. Que você receba hoje o seu anel de herança, de aliança. Que você receba hoje as sandálias para que você possa pisar na presença de Deus com firmeza, sem sentir dores nos pés. Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo está alegre, feliz. Não importa o que você fez,
Não importa porque você saiu, não importa nada, não importa se você foi criticado, não importa. O importante é que você olhe para Deus, mas o pai deixou ele ir. Porque tem coisas, pessoal, que nem Deus pode impedir, por causa do famoso livre-arbítrio. Eu quero, eu vou fazer. E a pessoa fala, você vai sofrer, você vai quebrar a cara, está tudo errado. E ele fala, mas eu vou. E Deus fala, tudo bem. Quando você precisar, é só voltar.